base dessa frase está em Provérbios, porque a Bíblia vai dizer que se você anda com os sábios, você ficará cada vez mais sábio, mas se você anda com os tolos, ficará cada vez mais tolo. Tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi aonde você vai chegar. Porque ouça isso, hoje é um dia importante para você voltar para tua casa e tomar uma decisão. Que decisão é essa, pastor? A decisão de quem fica e quem não fica na tua história. Porque se não for para somar na tua vida, vai ter que sumir da tua vida. Mas e por último, pastor? Não adianta só estar no lugar certo, não adianta estar cercado das pessoas certas. A Bíblia vai falar: o povo perece por falta de conhecimento. Já percebeu que às vezes a gente tem coragem de pagar uma mentoria, uma consultoria? Às vezes a gente tem a coragem, a audácia, não que isso seja errado, isso é muito bom, de fazer imersão, de investir no nosso PhD, em várias coisas. Mas qual foi a última vez que você investiu na tua vida espiritual? Nessa noite eu trouxe um livro, que por onde eu passo eu levo ele, porque esse livro ele existe há décadas e todo cristão deveria lê-lo. O tema desse livro, ele é muito conhecido e eu amo, porque o tema do livro é Bom Dia, Espírito Santo. A maneira como você começa o teu dia determina como você termina o teu dia. Esse livro vai te ajudar a desenvolver uma vida de relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. Então, no final desse encontro, você vai me encontrar lá no hall de entrada, e eu vou estar lá. O valor do livro é R$45. Você pode pagar no Pix, ou se preferir pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. A notícia boa é que se você parcelar em 10 vezes, do jeito que as coisas estão, Jesus vai voltar, a parcela vai ficar e você vai subir. Se você quiser, no final eu vou estar lá. Quero fazer uma dedicatória. Se quiser fazer uma foto comigo, dar um abraço, vai ser incrível te conhecer. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Levanta a mão, tem? Tem alguém que vai fazer aniversário amanhã? Levanta a mão. Opa, então vamos lá. Vem para cá que já vou te presentear com esse livro aqui agora. Uma salva de palmas pela vida da aniversariante. Olha aí, ó. Seu nome? Marcela, Deus te abençoe. Amanhã é seu aniversário? Fala o endereço pra gente saber onde vai ser a festa. Vai ter um brigadeiro, um bolo, a gente vai lá. Gostou do presente, Marcela? Então tá bom, no final você passa lá e acerta, tá? Brincadeira, um presente pra você. Ok, vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Quem me ajuda a pregar? Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, nessa noite, se você ajudar o Felipe a pregar, no final desse culto, eu vou pagar o teu lanche ou a tua pizza. E eu sinto uma alegria nos mais gordinhos. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Entra comigo na mensagem, a palavra vai dizer: e logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite é: você está a um passo do novo de Deus. Não, se é para Jesus, e se você crê nisso, aplauda Ele o mais alto que você puder. Sabe, não tem nada de errado você desejar um carro novo para esse ano, nem uma casa nova, um trabalho novo, amigos novos. Não é errado você desejar isso, mas a grande questão é: qual é a parte nova que você vai viver em Deus? Qual a experiência nova que você vai viver na sua área espiritual nesse ano? Porque, pastor,
Porque religiosidade começa quando a gente deseja as coisas da terra nova, mas as coisas do céu velha. E ouça isso. A primeira coisa que eu já quero liberar sobre a tua vida aí, se você quiser, abra o teu bloco de notas para anotar algumas coisas, ou escreva no teu caderno, na tua Bíblia, se você preferir. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o novo de Deus não é para quem recebe, o novo de Deus é para quem percebe. Como é que é, Felipe? O profeta vai falar na Bíblia: não considereis as coisas passadas, nem vos apegueis às coisas antigas. Será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Quem quiser, levante as mãos que eu vou declarar uma palavra profética. Ei, se prepare, porque Deus está fazendo algo novo na Simples Church. Se prepare, porque a sua casa não fica de fora, a tua família não fica de fora, o teu marido, a tua esposa não fica de fora, os teus filhos não vão ficar de fora. Por que, pastor? Porque vem aí o maior avivamento que a história já ouviu. Vem aí o maior avivamento da tua vida, da tua casa, da tua família. E eu estou aqui como boca de Deus para declarar: os teus não vão ficar de fora, os teus pais não vão ficar de fora, os teus amigos não vão ficar de fora. Por que, pastor? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia! Mas se o tema da mensagem é um passo do novo de Deus, que passo é esse, pastor? O mesmo passo que Pedro dá em meio a uma tempestade, que tira Pedro de dentro de um barco e coloca Pedro por cima das águas. Irmão, ninguém quer ouvir a tua história enquanto você estiver dentro de um barco, mas experimenta tirar o pé para andar por sobre as águas. O passo que Pedro dá é o passo que tira Pedro de uma zona de conforto e coloca Pedro numa zona de dependência. Na zona de dependência não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem fará por ele. Aliás, guarde algo para você: a zona de conforto é um lugar maravilhoso para permanecer, mas nada acontece lá dentro. A promessa de Deus está do outro lado do conforto. Por quê, pastor? Porque conforto não caminha com crescimento. E tem pessoas que nessa noite chegaram aqui dizendo assim: pastor, você não tem ideia do que eu estou passando, está doendo tanto. Parece que eu estou sentindo tantas dores nos últimos dias, nos últimos meses. São tantos acontecimentos, tantas coisas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Lembra de quando você era adolescente, que você sentia dores no seu punho, no seu cotovelo, no seu ombro? Era a famosa dor do... E aquela dor não te machucava, aquela dor na realidade estava te esticando. Por que, pastor, que você está falando isso? Para você entender que Deus nunca disse que te daria uma bênção. Deus sempre garantiu que faria de você a própria bênção. Sabe por que está doendo? Porque quando Deus olhou para você, Ele falou: filho, o que eu tenho para a tua vida é tão grande, mas eu preciso te alargar um pouquinho mais, eu preciso te expandir um pouquinho mais, eu preciso te preparar um pouquinho mais. Então, ei, guarde isso para você, fique tranquilo, porque o processo te fere, mas a promessa de Deus é o que vai te curar. Persevere e permaneça de pé, porque aquele que Deus escolhe, obra nenhuma pode impedir aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas eu preciso aplicar essa mensagem baseado naquilo que eu aprendo com Pedro, com Jesus e com os discípulos nessa passagem. Porque é muito fácil falar: pastor, eu quero viver algo novo. Mas a pergunta é: você está disponível para o novo de Deus? Porque todo mundo quer viver promessa, mas nem todo mundo está preparado para se meter aos processos de Deus. Então anote 3 chaves que eu aprendo com essa mensagem, para que eu e você, a gente possa de fato viver o novo de Deus. Primeira coisa que eu aprendo com essa mensagem é essa: quer viver o novo de Deus? Então entenda, Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação. Olha o silêncio da morte. Como é que é, pastor? Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Deus vai apontar um destino, mas não vai te revelar um processo. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a caminhada com Cristo vai ser fácil. Não, irmão, nunca foi. Estar com Deus nunca foi sinônimo de facilidade, mas sempre foi uma certeza de não estar sozinho, porque Ele mesmo garantiu sobre nós: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E se o Senhor é o teu pastor, nele você não tem falta de absolutamente nada.
para a gente para onde ir, na maioria das vezes a gente fica questionando, mas como vai ser? Por quê? Porque a gente é limitado. A verdade é que você olha para as tuas circunstâncias hoje, a verdade é que você olha para a tua estação hoje, só que quando Deus fala para você para onde ir, é porque Ele já te viu no futuro. Deus não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Então pare de falar, como é que Deus vai fazer? Deus, mas como você vai abrir essa porta? Deus, mas como que você vai salvar minha família? Deus, mas como você vai restaurar o meu casamento? Mas como que você vai curar na minha saúde? Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe com como, mas se preocupe com quem. Porque mais importante do que o como Ele vai fazer é o quem foi que te falou. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E toda palavra que Ele tem sobre a Simples Church já aconteceu. Sabe qual é a verdade? Que se Deus te mostrasse essa mesma data daqui a um ano, se você decidir tirar o pé para fora do barco hoje, você não acreditaria naquilo que Deus vai fazer. Você não acreditaria se Deus te mostrasse o teu próximo capítulo. Não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Milagre não se explica, milagre se vive. Ninguém explica a Deus. Em algumas circunstâncias Ele vai te chamar para andar por sobre as águas. Em outras Ele vai abrir o mar para você passar. Pare de tentar entender a lógica de um milagre e deixe que Deus continue trabalhando a teu favor. Para mim entrar nessa passagem e falar sobre isso, eu preciso voltar alguns versículos, porque a gente está falando de Mateus capítulo 14, versículo 22. Mas tudo começa no versículo 1, quando os discípulos vão até Jesus dar a ele a notícia de que João Batista, quem? João Batista era aquele a quem Jesus amava, aquele a quem anunciava o próprio Jesus. João Batista era quem havia batizado Jesus nas águas. Os discípulos vão para Jesus e falam: Jesus, João Batista foi morto, decapitado pelo rei Herodes. Então, quando Jesus recebe a notícia, a Bíblia vai falar que ele entra para dentro de um barco e se retira para o meio do mar sozinho. Mas então uma multidão seguia ele, porque sabia os milagres que ele fazia. E a multidão começa a clamar por Jesus, e a Bíblia vai falar que Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção àquela multidão, e ele começa a orar pela multidão, e não só orar, mas ele começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegam a Jesus e falam para ele: Jesus, despede a multidão, já é chegado tarde da noite, o lugar é deserto, vamos embora daqui. A gente está de luto, está entristecido, hoje não é o melhor dia para fazer nada disso. Mas Jesus sabia que a virtude dele era entender que o seu chamado era muito maior do que a sua desculpa, o seu propósito era muito maior do que a sua dor. E Jesus responde: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Ei, guarde algo para você: Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. E a fome que eu estou falando não é da pizza que você vai comer no final do culto. A fome que eu estou falando é de um vazio que é exatamente do tamanho da eternidade que existe dentro de cada um de nós. Se nessa noite você chegou aqui se sentindo vazio, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não vai sair cheio dessa noite, você vai sair transbordando da presença de Deus. Você vai sair ouvindo a voz de Deus. Você vai sair com a certeza de que o melhor tempo da tua vida e toda a tua história está começando. Será que tem alguém para receber essa palavra? Faça barulho para ele aí. Aleluia. Então, ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que os discípulos já estavam impacientes, e aqui eu começo essa mensagem, a Bíblia vai falar no versículo 22, e ordenou Jesus. Vamos repetir isso juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Percebe que Jesus não fala: Pedro, está sentindo de entrar num barco e ir para o outro lado do mar? Pedro, está com vontade de entrar dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Pedro, você acha que esse é o cenário perfeito? É o melhor momento para você entrar dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Pastor, por que você está falando isso? Para você entender que a caminhada com Cristo é: vai na frente que no caminho eu te encontro, vai na frente que no caminho eu te explico, coloca o pé que eu vou colocando o chão para você pisar. Irmão, guarde algo para você. Tem coisas que Deus vai te falar com jeitinho, tem coisas que Deus vai te falar com carinho, mas tem coisas que Deus vai te mandar fazer. Pedro entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. Sabe o que eu acho incrível? Que Pedro não questiona, Pedro obedece. E obedecer é melhor do que sacrificar.
Quando Pedro obedece, ele está exatamente no centro da vontade de Deus. Mas guarde algo para você: o fato de você obedecer não vão anular algumas tempestades que vão se levantar contra você. Talvez você ouviu: pastor, eu ouvi, foi Deus quem me falou casa, mas agora uma tempestade se levanta no meu casamento. Pastor, eu ouvi a voz de Deus, Ele falou vai para Alphaville, e eu cheguei aqui, mas parece que eu estou enfrentando uma tempestade. Pastor, eu ouvi, foi Deus quem mandou entrar naquela empresa, naquele negócio, mas agora parece que uma tempestade encontrou por mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que você está chamando de tempestade que Deus está chamando de treino. Como é que é, pastor? Você precisa mudar a ótica dos seus problemas, porque o que você chama de adversidade, os céus estão chamando de oportunidade. Não, eu preciso de alguém para me ajudar a pregar aqui. Vem comigo na mensagem. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmão, Golias para Davi é oposição ou oportunidade? Leão para Daniel é oposição ou oportunidade? Fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidnego é oposição ou oportunidade? Então começa a entender que aquilo que se levantou para te matar, na realidade vai te promover para o teu próximo nível. Eu estou aqui para liberar essa palavra profética. Se tiver alguém, levante as mãos para receber essa palavra. Eu estou aqui para declarar como autoridade no nome de Jesus. Os gigantes vão cair, a fornalha vai parar. Eu declaro essa palavra: nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer, porque se por um caminho ele se levanta, por 7 caminhos ele fugirá de vós. E a palavra nos declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, se tivesse alguém para aplaudir ele aqui, aleluia, aplauda mais alto. Eu sinto Deus aqui. Pedro não questiona, Pedro obedece. E toda vez que você fizer algo novo para Jesus, prepare-se para ver Jesus fazendo algo novo para você. Como isso, pastor? Quando a tempestade encontra Pedro, olha que incrível. A Bíblia não fala que Jesus apareceu num outro barco. A Bíblia não fala que Jesus apareceu nadando, porque qualquer um poderia fazer isso. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus aparece andando por sobre as... No meio das suas tempestades, Jesus vai aparecer por onde você menos espera. Jesus aparece para Pedro, Jesus falando para Pedro: Pedro, olha para mim. Olha para mim, porque as muitas águas não podem me afundar e também não vão afundar você. Pedro, olha para mim, porque o vento forte não pode me derrubar e também não vai derrubar você. Pedro, olha para mim, porque nesse capítulo da história, você pode estar no meio de uma tempestade, mas a história continua e no próximo capítulo você vai estar andando por sobre as águas comigo. Olha para quem está do teu lado, mas diga com cara de profeta para essa pessoa, fala assim para ela: fica tranquilo, todo temporal é temporário. Essa luta que você está vivendo tem começo, tem meio, mas tem aprendizado. Mas o problema é que quando Jesus aparece fazendo algo novo, o novo nos coloca em um âmbito desconhecido. Já vi alguém nadar, já vi alguém remar, já vi alguém aparecer num barco, já vi em jet ski, já vi em navio, já vi em tudo, mas andando sobre as águas? E nem tudo que você não conhece é o que Deus não conhece, porque a verdade é que aquilo que é desconhecido para você já é uma realidade para Deus no céu. Então não duvide daquilo que Deus pode fazer, porque quando Jesus aparece andando por sobre as águas, Ele desafiou a física, a ciência, os mais inteligentes da época. Por quê? Porque Ele queria provar que Ele era o dono de tudo. Ele conhece o teu futuro como ninguém. Só que quando Ele aparece andando por sobre as águas, a Bíblia vai falar que os discípulos gritaram de medo. Olha para quem está do teu lado, diga para essa pessoa: está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Por que está na hora de você ser mais esperto do que o diabo? Porque a primeira chave que eu liberei foi: Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação. E a segunda chave é que você precisa enfrentar os seus medos todos os dias. Pastor, por que eu preciso ser mais esperto do que o diabo? Porque ouça isso, eu falo isso com temor nesse altar nessa noite.
O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo quer te colocar numa posição de morto dentro da igreja. O diabo não quer que você pare de ler a Bíblia. O diabo só quer que você não pratique o que a Bíblia está mandando você praticar. O diabo não quer que você não ore. Ele só quer que você não ouça o que os céus estão falando ao teu respeito. Irmão, com todo respeito, pode vir para essa igreja aqui de domingo a domingo, dizimar, ofertar, servir. Pode fazer campanha, propósito, subir no monte todo dia, ajoelhar. Pode fazer o que você quiser. Enquanto você tiver medo, o inferno todo vai olhar para você e vai falar: esse aí está com medo? Então pode deixar lá quietinho, porque quem está com medo nunca vai viver o plano de Deus para a sua vida. E a minha pergunta para você é: quem você seria se você não tivesse medo? Aonde você estaria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo? Ai, pastor, tenho tanto medo que os outros vão pensar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É melhor ser aprovado por Deus do que ser aplaudido pelos homens. Ah, pastor, porque sabe o que é? Os meus avós casaram e separaram. Os meus pais casaram e separaram. Pois então, o ciclo quebra em você. Você vai ser o modelo da primeira família que vai prosperar, que vai dar certo. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então entenda isso de uma vez por todas. O diabo não quer te colocar para fora da igreja, para de orar, não, nada disso. Ele só quer plantar a sementinha do medo no teu coração. Porque o defeito do medo, e esse é o maior defeito, é a paralisia. Quem está com medo nunca sai do lugar. Imagina se o teu pastor tivesse medo de sair do ambiente que estava para vir para esse ambiente. O culto não estava acontecendo aqui agora. Olha a palavra que você deixa de receber. Olha quanta vida que deixa de ser abençoada. Quantas pessoas estão sendo, que não estão sendo abençoadas porque você está paralisado pelo medo hoje. Só que a virtude do medo é a dependência. E na dependência você tem medo, mas você entende. Você pode falar: Senhor, eu não sei, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou aonde o Senhor quiser. Senhor, eu não posso, mas se o Senhor estiver comigo, vai dar tudo certo. Sabe qual é a verdade que nós precisamos entender? Que o contrário de medo nunca foi coragem. O contrário de medo sempre foi fé. Porque tanto a fé quanto o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não viu. Entra comigo na passagem para você não boiar, hein? O medo e a fé te fazem acreditar em algo que você ainda não viveu. Só que o medo é a linguagem que o diabo usa para te paralisar. Vai dar errado, vai falir, não vai dar certo. E a fé não torna nada mais fácil. A fé torna tudo possível. Tem uma frase que eu gosto que fala o seguinte: o medo vê o que o homem viu, mas só a fé pode enxergar aquilo que Deus já mostrou. Talvez a questão é só tirar as lentes do medo e vestir as lentes da fé. Porque a fé não enxerga problema, a fé enxerga milagre. Quantas as vezes no meio de uma crise a gente fala: bom, se nada der certo no meu casamento, eu arrumo minhas malas, vou para casa do meu irmão, vou para casa da minha irmã, volto para casa dos meus pais. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa: a fé não enxerga problema. No meio de um problema, a fé se levanta para falar: Deus vai restaurar, Deus vai reconstruir, Deus vai levantar, e a partir daquilo que era um problema hoje, vai se tornar um testemunho amanhã. Ouça isso. Sabe, o processo que eu tenho vivido nos últimos dias é muito novo para mim. Eu sou nascido em um berço cristão. Desde que eu nasci, meus pais já eram pastores. E tudo que eu queria não ser é o que eu sou hoje. Mas tem uma frase que o Tiririca falava, que eu gosto muito dela, né? Tiririca falava assim: por muito tempo eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. E assim foi o meu chamado e meu propósito. Por muito tempo eu tentei fugir dele, mas aonde eu ia ele me encontrava. E então em 2019 foi uma virada de chave. Eu entendi o que Deus estava fazendo na minha vida e para que Ele tinha me chamado. Mas eu era um menino do bastidor, eu não gostava de estar aqui em cima. Eu gostava de estar exatamente onde aquele rapaz está ali agora, atrás de uma câmera, no culto ao vivo, na transmissão, na mídia. Às vezes tocava uma bateria, mas eu não queria um microfone. Eu tenho uma notícia que talvez não seja tão agradável. Se você está fugindo do teu chamado, sinto lhe dizer que Deus vai te encontrar em todos os lugares. E eu me lembro que um dia eu recebo uma ligação de um pastor amigo do Rio de Janeiro.
E aquele pastor liga para mim e fala assim: Felipe, eu vou ter uma conferência de consolidação na minha igreja. Eu gostaria muito que você viesse para falar para os voluntários da igreja. Irmão, naquela época eu nunca tinha pregado, nunca tinha pego o microfone ainda na mão. E eu falei assim para ele, falei: pastor, eu vou fazer o seguinte, me dá alguns minutos que eu vou consultar minha agenda e logo eu já te retorno. Eu nem tinha agenda, eu só queria respirar. Eu estava com tanto medo daquele convite, que naquele momento, quando eu desligo o telefone, antes de pensar no que eu faria, a primeira coisa que eu fiz, lembrei de um amigo que estava vivendo algo que eu precisava viver. Ele já pregava, ele já estava indo para as igrejas, era algo que eu precisava viver também. Eu falei: eu vou ouvir ele. Liguei para ele e falei assim: cara, como é que você está? Como é que estão as coisas? Tudo bem? E aí a conversa foi, eu falei assim para ele: estou te ligando porque eu acabei de receber uma ligação de um pastor do Rio de Janeiro. Ele pediu para mim ir para a igreja dele porque ele quer que eu pregue uma mensagem lá. Eu falei: eu não tenho nenhuma palavra para dar, cara. Eu vou ligar para ele e vou falar que não. E aquele amigo, ele fala assim para mim na ligação, falou: Felipe, você vai. Você vai porque antes do convite vir do pastor, primeiro veio de Deus para você. E depois, se o pastor chamou, é porque ele já reconheceu aquilo que você carrega. Então entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, prepara a tua roupa e entrega tudo que Deus mandar você falar. Deixa eu te dar um bom conselho. Em situações de medo, pare de procurar pessoas que te confortam e comece a procurar por pessoas que te confrontam. Por que, pastor? Porque é melhor você ouvir verdades que te confrontam do que mentiras que te consolam. O evangelho nem sempre é sobre um ombro para chorar, mas às vezes é sobre uma mão estendida que fala: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Às vezes o que a gente está ali é como um coxo que estava na porta do templo querendo uma esmola. E Pedro e João falam: levanta e anda. Para de viver uma vida de esmola espiritualmente falando, irmão. Sabe, de uma vez por todas, defina viver o teu propósito. Defina ser um cristão que honra a palavra, os princípios de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então eu me lembro que eu preparo a mala, fico uma semana toda em consagração, escrevo uma palavra, frio na barriga e tudo mais. Vou para o dia no aeroporto, chego no aeroporto, despacho minha mala, entro no avião, afivelei meus cintos, mas quando eu afivelei os cintos, parece que ao meu lado se assentou a voz do medo. Já percebeu que todos os dias vai bater a porta do nosso coração a voz da fé e a voz do medo? A voz do medo logo começa a falar para mim: Felipe, você? Não, você não pode. Tem gente melhor do que você, tem gente mais capacitada do que você. Você não pode, isso não é para você. Mas logo a voz da fé vem no meu coração para afirmar: Felipe, fique tranquilo, porque Filipenses 4,13 vai garantir: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo, ela insiste dizendo: você não, você é fraco demais, você é falho demais, você é pecador demais, você não vai dar conta de segurar isso não é para você. A voz da fé vai te lembrar: fique tranquilo, porque quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo vai te falar: ei, vai casar? Se prepare para separar. Vai empreender? Se prepara para falir. Vai ingressar na faculdade? Se prepara para não concluir. Vai sonhar? Se prepara para não realizar. Só que a voz da fé vai sempre te dizer: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha vida. Pastor, então o que eu faço? Alimente sua fé e faça com que os seus medos morram de fome. Naquela ligação eu lembro que meu amigo terminou falando assim para mim, falou: Felipe, começa a tratar isso com naturalidade na tua vida, não com normalidade, porque não é normal, mas vai ser algo que vai fazer parte de algo natural na tua vida, porque vai fluir. Ele falou: muitos outros convites vão surgir, então te prepare, porque é só o primeiro de muitos outros. Ele falou, e eu vou te dar uma frase que para mim fez sentido, talvez para você vai fazer: toda vez que você tiver medo, se der medo. Tem gente que já ouviu a frase, como é que é? Se der medo, se der medo, vai com medo mesmo. Olha que incrível, isso foi há praticamente 4 anos atrás. No ano passado eu preguei em 6 países diferentes, em 12 estados do Brasil, em 104 agendas. Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o que Deus pode fazer através de um improvável. Então eu lembro da frase que meu amigo me falou naquele avião. Eu falo para mim: Felipe,
Se der medo, vai com medo mesmo. Só que o Espírito Santo na hora me pega e fala assim: legal a frase, posta no Facebook, no Instagram, manda no grupo do WhatsApp da família, é bacana a frase. Mas o Espírito Santo me confronta dizendo: Felipe, em situações de medo, você não precisa de frases para te animar, você precisa consultar o que a minha palavra declara ao teu respeito. E a palavra de Deus em João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo. Pastor, mas quem é o perfeito amor? É aquele que me amou primeiro, o nome dele é Jesus Cristo. Cadê os pentecostais aqui? Não, cadê os pentecostais aí? Faz barulho aí. Aí eu lembro de uma canção, o Espírito Santo começa a cantar ela junto comigo no avião. Ela falava assim, ó: Deus vai na frente e abrindo os vai. Tirando os espinhos, vai. Ordena os anjos pra continuar. Quem sabe canta, eu quero ouvir. Ele abre as portas pra ninguém mais. O que ele faz? Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Mais uma vez, Deus vai na frente, ó. Vai. Deus vai na frente abrindo caminho. Aumenta o volume da sua voz, cante isso. O que ele faz? Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E o quê? Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. E o quê? Comece a cantar com muito. Grita isso, Simples Church. Pastor, eu já ouvi Deus falar para mim: vem filho, vem andar sobre as águas comigo, mas eu ainda estou com medo. Você está com medo? Então coloca Jesus na frente, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando os acessos. Quem quiser, levante as mãos que eu vou profetizar e declarar essa palavra. A partir de hoje o medo vai ter medo de você. A partir de hoje aquilo que era medo vai ser transformado em ousadia. Acabou o tempo da apatia, acabou o tempo da covardia. Você não vai ficar paralisado diante daquilo que Deus chamou você para viver. Eu declaro essa palavra a Ele, simples: vocês vão andar sobre as águas com Jesus. Só quem crê nisso, aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Sabe, irmão, no meio das suas adversidades, não peça para Deus acalmar a tempestade. Porque, pastor, está na hora da gente parar de brincar de ser igreja. Sabe, talvez você possa duvidar, mas é o meu dever te alertar: Jesus está voltando. Você não tem todo o tempo do mundo. Tem muita gente que está vivendo feito um mendigo espiritual. A gente fica só com o que resta para Deus. Não adianta a gente vir para uma atmosfera tão gloriosa como essa. Às vezes a gente vem para a igreja, levanta as mãos, declara aquela canção: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastando a sua vida para Ele como? Com 2 horas de culto semanal? Gastando a sua vida para Ele como? Se no momento de expressar generosidade a gente tem dificuldade de colocar aquilo que menos vale na nossa vida diante do altar de Deus. Gastando a sua vida para Ele como? Se quem está à sua volta nem sabe o tamanho da grandeza do Deus que você serve. No meio das suas tempestades, não tem uma mentalidade de sobrevivência. Porque quando os discípulos gritam de medo, o que eles queriam era: Jesus, me leva para águas mais rasas, me leva para a beira da praia, me coloque em um lugar de segurança, acalma essa tempestade, cessa essa chuva. Mas Pedro não tinha uma mentalidade de sobrevivência, porque Pedro tinha entendido que Cristo veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Então Pedro fala: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. E aqui eu finalizo essa mensagem. Esse é aquele momento que você faz tudo bem? Mas vamos, não, pera, vamos junto. E aqui eu finalizo essa mensagem. A falsidade está gigantesca aqui hoje.
Pastor, eu quero viver algo novo, ok? Repita comigo, passos de fé. Alguém quer viver algo novo? Não, vou perguntar de novo. Alguém quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Porque quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo vai ter que plantar o que ninguém está plantando. Pastor, o que você está falando? Se você não guardar nada do que eu preguei, não se esqueça disso. 12 eram os discípulos que estavam no barco. 11 gritaram de medo pensando que era um fantasma. Somente um disse: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Falei, por que Pedro fez essa pergunta? Porque em outrora, no Evangelho de Lucas, Pedro havia tido uma experiência marcante com Deus. E sabe qual é o passo de fé mais difícil que você vai dar na sua vida? O primeiro. Porque depois, a fé vai se tornar um novo normal na sua vida. Quando Pedro, um pescador experiente, a Bíblia vai falar que ele estava ali a madrugada toda lançando as redes, mas nada pescou. Ele volta para a beira da praia, se encontra com Jesus. Jesus fala para Pedro: Pedro, sob minha palavra lança as tuas redes. Então Pedro volta para aquele mar. E a Bíblia vai dizer que um barco não foi suficiente para puxar as redes, senão 2 tiveram que puxá-las de tantos peixes que vieram. Deixa eu trazer uma observação para você. Pedro voltou dentro do mesmo barco, no mesmo mar, usando as mesmas redes. Você não precisa mudar de cidade para viver algo novo. Você não precisa mudar de igreja para viver algo novo. Você não precisa trocar de relacionamento para viver algo novo. Não, pastor? O que eu preciso então? De uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a garantia de que já deu tudo certo. Quando Pedro vive aquela experiência, ele decide: pronto. Não quis confiar na minha habilidade, na minha aptidão. Confiei na palavra dele, deu tudo certo. Então, no meio de uma tempestade, a pergunta de Pedro prova que ele não tinha certeza se era Jesus. E entra comigo, se você não lembrar de nada, não se esqueça dessa parte. Era alta madrugada, não tinha luz suficiente. O barco estava açoitado pelas ondas, o vento soprava contrário. Quando Pedro pergunta: Senhor, se és tu? Jesus respondeu: vem, Pedro, vem andar sobre as águas comigo. E naquele momento, Pedro olha para Jesus. E na realidade ele não olhou e falou: essa roupa são as vestes de Jesus, essa face é o rosto de Jesus, essas sandálias é dos pés de Jesus. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus disse vem, Pedro não viu quem falou, Pedro ouviu quem falou. E a ovelha reconhece a voz do seu. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz do medo, a voz da insegurança, a voz da acusação, a voz do passado? Não, irmão, tudo isso é apenas um ruído. Nessa noite Deus te trouxe aqui para falar: eu vou aumentar a frequência do volume da minha voz no teu coração. E todos os dias você vai ser acordado pelo Espírito Santo. Ele vai te dizer: vai, filho, vai, porque eu sou contigo. Vai conquistar, vai romper, vai prosperar. Vai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Jesus disse vem, Pedro não viu quem falou, mas Pedro ouviu quem falou. E sabe qual é o nosso problema na maioria das vezes? Que nós estamos fazendo orações a qual Deus já respondeu. Na maioria das vezes a gente está falando para Deus: Deus me mostra. E Deus está falando: não vou te mostrar porque eu já te falei. E enquanto você não colocar o pé, eu não coloco o chão para você pisar. Irmão, deixa eu te falar algo. Deus vai fazer tudo por você menos a tua parte. Então pare de terceirizar para Deus aquilo que você precisa fazer. Porque tem muita gente que está em um espírito religioso, falando coisas em nome de Deus que Deus nunca falou. Vai começar a pregar quando? Estou no tempo de Deus, e Deus está falando: daqui a pouco eu estou voltando. Se não pregar agora, daqui a pouco não vai precisar mais pregar não. Vai casar quando? Pastor, sabe o que é? É porque eu estou esperando um pouquinho mais de dinheiro. Deus está falando: marca a data, porque quando tiver data eu libero todo o recurso que você precisa. Tem gente que está dando uma desculpa: sabe o que é, pastor? Estou esperando um pouco mais de dinheiro para começar minha empresa. E deixa eu te falar uma coisa: quem foi que disse que Deus precisa de dinheiro para te prosperar? O milagre da multiplicação de pães era 5.000 homens para 5 pães e 2 peixes. E você está falando é pouco dinheiro? E Deus está falando: não é pouco, é o começo. Porque o que é pouco nas suas mãos, coloca na minha, porque vai se tornar o começo do maior milagre que você já viveu. Então guarde algo para você: o comando de Deus não é olhos, o comando de Deus é ouvidos. Por que, pastor? Porque eu falei passos de.
E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve Ele falar, mais passos de fé você dá. Quando Pedro ouve Jesus dizendo: vem Pedro, Pedro fala: é Ele. É a voz de quando naquela madrugada em que eu passaria uma vergonha, se tornou um motivo de testemunho na minha vida. Eu conheço essa voz e a voz dele. Então quando Jesus disse vem, Pedro tirou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as. Naquela noite Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre o vem de Jesus. Porque a palavra dele é a garantia de que já deu tudo. Mas guarde algo para você. Em determinado momento a Bíblia vai falar que Pedro anda sobre as águas, mas em seguida ele começa a afundar. E a Bíblia é clara, ela fala que Pedro tirou o foco de Jesus, ele focou na tempestade, ele começou a afundar. Irmão, guarde algo para você. Quando o carro novo chegar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando a promoção no trabalho chegar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando a porta se abrir, quando o milagre se materializar, não se esqueça de quem te disse vem. Jesus não pode ser a nossa última escolha, ele tem que ser a nossa primeira opção, a nossa única alternativa. Mas certa vez eu ouvi um pastor pregar sobre isso. Ele dizia: igreja, não tem a mesma fé de Pedro, porque Pedro foi um homem de pouca fé. E o meu desejo era perguntar: pastor, com todo respeito, o senhor já andou sobre as águas? Pastor, com todo carinho e toda cautela, o senhor conhece alguém além de Pedro e de Jesus que já andou sobre as águas? Posso falar algo? Ok, ninguém deixou, eu volto na próxima. Posso falar algo, sim ou não? Sim ou não? Guarde algo para você. O problema da nossa geração é que tem muita gente disposta para criticar, mas pouca gente disponível para construir. Quer ver só? Nós evangélicos fazemos parte de um exército que luta contra os seus próprios soldados. Católico não briga com católico, e espírita não briga nem persegue espírita. O povo da Umbanda não persegue eles não. Mas experimenta ver uma igreja e a outra igreja, vê o que acontece. A gente se coloca no direito de falar quem está em pecado, quem está certo, quem está errado, quem está pregando heresia, quem está pregando salvação, quem é mais crente, quem é menos crente. Nunca vi isso. A gente vê as pessoas tendo a coragem de falar coisas em redes sociais que nunca falaria na cara dos outros. Aliás, vou falar algo com respeito, tá? As redes sociais deu voz para muita gente, mas isso não significa que você deve escutar todo mundo. Filtrar o que você ouve vai definir aquilo que você vive. Tem gente que vai lá para pegar uma menina que era uma recém-adolescente, que pregava falando sobre analogias do iPhone, a luz que brilha, e aí todo mundo tratava ela como um meme. Ei, prega Jesus, comentavam. Mas na maioria das vezes eu entrava nesses comentários e clicava no perfil da pessoa. E sabe o que era mais incrível? Quando eu entrava no perfil da pessoa, não tinha convite para culto, não tinha versículo bíblico, não tinha louvor, não tinha palavra, não tinha adoração, mas está criticando quem está pregando. Sabe o que o apóstolo Paulo vai falar? Quer que preguem do jeito certo ou do jeito errado, que o nome de Cristo seja glorificado. Ouça isso, e eu quero te pedir isso com todo respeito agora. A partir de hoje, não seja um crítico, mas seja um construtor. Posso ir um pouquinho mais a fundo, sim ou não? Sim ou não? Então guarde algo para você. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque só pode falar do Pedro que afundou quem teve a ousadia de tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Se você não pregou, não critica quem está pregando. Se você não cantou, não critica quem está cantando. Se você não pastoreou, não critica quem está pastoreando. Sabe qual é o nosso problema? A gente vê uma geração hoje que vem para o culto para ficar tratando isso aqui como uma tela de Netflix. E não é, irmão. Por quê? Porque domingo você vem para a igreja, mas segunda-feira você é a igreja. Aí a gente vem para o culto para falar: não gostei da luz, não gostei do louvor hoje, né? Não gostei da palavra hoje, da pastor não pegou muito bem. Irmão, com todo respeito, não gostou da palavra, não gostou do louvor, não gostou do culto. O problema é teu, o culto é racional e quem tem que receber é o dono do culto, o nome dele é Jesus Cristo.
O culto não é para te agradar, o culto é para agradar a Deus. E aí tem gente que vem, ai, não gostei da maneira como aborda ali os voluntários, não gostei da cor do teto, não gostei da parede. Irmão, se for para criticar, fique em casa, porque o diabo já faz isso por você. Eu quero ver quem vem disposto a vestir a camisa para falar: pastor, como é que eu posso ser um voluntário nessa casa? Como é que eu posso ajudar na visão? Como é que eu posso ser uma resposta para essa igreja? Sabe quando o problema começa? Quando tem muita gente se doendo e pouca gente se doando. Mas a partir de hoje tem um novo padrão a ser seguido. Olhe para essa pessoa e diga para ela: a partir de hoje você se doa mais e se dói menos. Porque aqui nessa casa tem um padrão a ser seguido: é menos mimimi e mais reteté. Se tem um povo do reteté, pelo amor de Deus, faz barulho aí para Jesus. Aleluia! Então quando Pedro afunda, ele tem duas opções. De um lado ele olha 11 homens dentro de um barco. Do outro lado ele olha Jesus, o que para 11 homens era um fantasma. Pedro olha, ele poderia muito bem ter falado: ei, discípulos, estendam a mão até mim, lancem para mim um colete salva-vidas, tirem eu dessas águas. Mas quando Pedro olha para aquele barco, ele fala: naquela zona de conforto, aonde nada acontece nunca mais, naquele ambiente de incredulidade, onde a presença de Deus não se manifesta nunca mais, naquele lugar onde gente não acredita no que eu acredito nunca mais. Não volte para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá. Não volte para pessoas a qual um dia você precisou orar para que Deus te afastasse delas. Por quê, pastor? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Jesus. Então quando Pedro poderia ter gritado para os discípulos, ele faz aquilo que o salmista nos ensina: elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. E quando Pedro grita: Senhor, salva-me, a Bíblia vai falar que Jesus estendeu a sua mão. A Bíblia não diz que Jesus se deslocou até Pedro, a Bíblia não diz que Jesus correu até Pedro, se moveu até Pedro. Ela só diz que Jesus estendeu a sua mão. Pastor, por que isso? Porque se ele estendeu a sua mão, é um sinal de que ele estava por perto. Porque toda vez que Deus te dá uma direção sem te dar uma explicação, o primeiro a estar no lugar onde você vai chegar é o próprio Deus te esperando, falando: aqui eu já estava, Pedro. Quando você caiu, aqui eu já estava para te levantar, Pedro. Aonde você chegou, a minha graça já tinha chegado antes, a minha misericórdia já estava te cobrindo antes. Ei, será que tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Diga glória a Deus. Então ouça isso. Eu imagino que a mensagem de Jesus para Pedro naquela noite, a mensagem do Evangelho para cada um de nós, é Jesus chegando para Pedro e falando para Pedro: Pedro, fraco demais, falho demais, Pedro. Mas nessa noite, Pedro, eu não queria te ver andando por sobre as águas. Você ainda vai pregar para 5.000 homens, a sua sombra vai curar pessoas por onde você passar. Mas nessa noite, Pedro, exclusivamente nessa noite, eu só queria saber para quem você grita socorro. Porque Pedro nos ensina que presença de Deus vale muito mais do que promessa de Deus. Vou falar de novo: presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Quando Jesus fala isso para Pedro, eu imagino que é Pedro entendendo a prioridade das coisas certas no lugar certo. Por quê, pastor? De nada vale andar sobre as águas se Jesus não estiver com você. Aliás, é muito mais seguro você estar andando por sobre as águas no meio de uma tempestade com Jesus do que estar dentro de um barco sem Ele. Mas quando Jesus chega até Pedro, a mensagem crucial do Evangelho é essa: é Jesus olhando para Pedro dizendo: Pedro, fraco demais, pecador demais, falho demais, o seu passado é ruim demais, mas Pedro, fique tranquilo, porque o cair é do homem,
Mas o levantar é daquele que te sustenta, é daquele que te provisiona, é daquele que te escolheu, é daquele que te comprou, é daquele que te amou. O levantar é daquele que não olha para o teu passado para determinar o teu futuro. Ei, eu não sei se tem alguém para entender e receber o que eu estou pregando essa noite, mas eu estou aqui como boca de Deus para declarar que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aplauda Ele o mais alto que você puder, aplauda Ele. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, se coloque de pé. Nós vamos declarar essa canção agora. Eu quero viver algo novo. Ministério de louvor, sobe para cá. E essa canção não é somente uma canção, mas é também a nossa oração. Você vai agora colocar diante de Deus o teu coração, a tua fé, os teus medos, você vai apresentar diante dele. E nos minutos que a gente vai cantar essa canção aqui agora, a atmosfera vai ser de céu baixinho sobre nós, de céu aberto sobre nós. Jesus vai visitar pessoas aqui agora. O Espírito Santo vai curar pessoas aqui agora. Então feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Levante suas mãos o mais alto que você puder, em forma de rendição a Deus agora. Será que você pode começar a falar com Ele, dizendo: Deus, eu te entrego os meus medos. Deus, eu te entrego as minhas inseguranças. Deus, eu te entrego o meu passado que eu não posso mudar. Deus, eu te entrego as palavras que me feriram, o que fizeram comigo. Será que você tem a audácia agora, a ousadia de falar com Ele? Mas agora começa a dizer: Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo na minha casa, na minha família, no meu chamado, no meu ministério. E cante essa canção agora em forma de oração. Cante ela, cante ela. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Aumente o volume da sua voz e declara isso. Cante isso. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vamos. Aumente o volume da sua voz e declare: eu quero viver algo novo. Vamos. Todos juntos em um grande coral. Eu quero viver algo novo. Grita isso pro inferno inteiro ouvir. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Com as suas mãos lá no alto, declare: Santo Espírito desce como fogo. Declare: Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. É você e Ele agora, vamos. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais. Santo Espírito desce como fogo. Seja cheio agora da presença Santo dEle. Espírito desce como fogo. Incendeia. Precisamos mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Declare. Com as suas mãos no alto, declare: incendeia. Vamos, mais. Declare: incendeia. Levante suas mãos. Um minuto você e Ele. Um minuto você e Ele. Abre a tua boca agora. Se você fala em línguas, eu quero te dar liberdade. Deixa fluir do teu interior uma nova canção a Deus agora. Vamos. Mais Espírito Santo. Passeia curando, passeia renovando, passeia transformando. Mais Espírito Santo, mais. Seja curado agora, seja renovado agora, seja transformado agora. Mais. Então me tira o medo. Declare: Que me faz
faz dizer, Moisés. Suba teu lugar. Se você sabe, declara isso. Me faz entender Que que a tempestade vamos. chuva forte é você. Ele precisa te ouvir. Vento forte é você. Declare. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre Então eu vou subir. Declare. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te A terra clama. A terra chama. Vamos. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos simples. Vamos. Declare. O céu descer. Será que você pode cantar isso? A terra clama. A terra. Clama. A terra chama. Aleluia. Chama. Mais uma vez. Mais uma vez queremos ver o céu Vamos declarar. Que seja hoje. Que seja agora. Que seja hoje. Seja hoje. Que seja agora. Vem. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais. seja agora, vem derrama o teu Espírito. Vamos. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Levante suas mãos. Nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos voltarão a sonhar. Hoje Deus está gerando um novo sonho, palavra profética e uma nova visão sobre a tua vida. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. 1 minuto para você se manifestar, você e ele, vamos. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Vamos. 1 minuto, você e ele, vamos. Xarabacatarabassuri candaralabacere de candarabas. Arabaxere de catarabassore de candarabassuri candarabas. Manifestem-se os filhos de Deus. Manifestem-se os filhos de Deus. Manifestem-se os filhos de Deus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Arabacatarabassore de candaralabassuri candarabas. Aleluia. Aleluia, doce presença. Doce presença. Feche seus olhos. Bem suave, bem suave. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o teu coração. Primeiro você falou com ele, mas agora faça silêncio, porque Deus quer falar com você. Tem pessoas que vão receber um abraço de um pai que cura um filho e que cura uma filha agora. Sou eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, assim diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está renovando as suas forças nessa noite, forças físicas, forças mentais, forças espirituais. Mais Espírito Santo, seja curado agora, seja liberto agora da depressão, daquilo que te aprisionava. O Espírito Santo está passeando, tocando pessoas aqui agora. Obrigado, Jesus. Ainda de olhos fechados, eu não posso terminar sem antes fazer essa oração. Essa noite Deus me trouxe aqui para estender um convite dessa mensagem. O convite para alguns filhos e filhas que desejam viver de fato algo novo. Eu não quero te apresentar uma religião, uma placa de uma igreja, um sistema de costumes ou regras. Não é sobre isso. É sobre um pai que está de braços abertos dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para dar para cada um de vocês. Essa é uma noite de salvação, mas também é uma noite de reconciliação. Se você disser sim para Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você nunca fez isso, eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas talvez você veio aqui hoje, não sabe nem porquê. Desde o momento em que você entrou, sua boca tremeu, seu corpo se arrepiou. Você está falando: pastor, parece que é uma energia diferente. Essa energia tem nome, ela se chama Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por pessoas que também estavam longe, mas que hoje querem voltar, querem reafirmar uma aliança e um compromisso verdadeiro com Deus. Toda igreja fecha os olhos agora, toda igreja, toda igreja. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Olha o que ele está sussurrando, ó. Cante essa canção agora. Só tenho você. Cante, eu vaguei. Feche seus olhos, toda igreja de olhos fechados. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Ele, eu vou contar até 3, e no 3 você vai levantar a tua mão direita e eu vou orar por você. Eu conto 1 e começa hoje a melhor estação, a melhor temporada, o melhor tempo da tua vida e da tua história. Eu conto 2 e Jesus está de braços abertos dizendo: vem, filho, vem, porque eu tenho algo novo reservado para você. Eu conto 3, levante a tua mão direita agora o mais alto que você puder. Deus te abençoe. Levanta tua mão, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Isso, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe aqui no meio. Será que você poderia aplaudir a Jesus por essas vidas? Vocês que levantaram a mão, vocês poderiam vir aqui para mim orar por você. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Toda a igreja aplaudindo a Jesus por essas vidas. Vamos, vamos. Aleluia. Posso orar por você? Uma oração, sai do teu lugar e vem para cá. Se tiver mais alguém, sai do teu lugar e vem para cá. É uma oração, é uma oração, é uma oração. Aleluia. Feche seus olhos, estenda tua mão. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela vida das tuas filhas.
Obrigado porque hoje o céu faz festa para declarar essa decisão. E a tua palavra diz que se você declarar com a tua boca e crer em teu coração que Jesus é o Senhor, então eu te darei acesso à vida eterna. Pai, nós te pedimos isso. Lança o passado e o pecado no mar do esquecimento, mas escreve também o nome delas no livro da vida. A partir de hoje começa um novo tempo, uma nova história, e nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o final. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga: faz um favor para mim, vocês duas. A Bíblia vai dizer que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Se por um tem festa, por dois então, imagino que não tem. Olha para trás e vê a festa que essa igreja vai fazer por você. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Será que você poderia aplaudir Jesus o mais alto que você puder? Aplauda Ele no seu lugar. Posso pedir algo para você? Vamos fazer um vídeo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem foi abençoado aí, diga glória a Deus. Liga a lanterna do seu celular aí agora. Nós vamos registrar essa noite, e eu creio que em pouco tempo vocês vão se lembrar daquilo que Deus começou aqui hoje. É o terceiro culto de um novo tempo, de uma nova história, de um novo ciclo. E se prepare porque vai ser de forma acelerada. Levanta a lanterna do celular aí o mais alto que você puder. Cadê o povo do iPhone? Diga glória a Deus. Cadê o povo do Samsung? Diga glória a Deus. Cadê o povo do Xiaomi? Motorola? Irmão, se fosse americana, Xiaomi estava bombando. Alphaville, vocês estão em outro nível, você viu, né? Vamos lá então. Eu vou falar o seguinte: povo lindo do Instagram, eu estou aqui em Alphaville hoje, na igreja simples. É Simples Church ou igreja simples? Simples Church. Vamos valorizar, né, gente? Que isso? Estou aqui na Simples Church, e nessa noite tem um povo lindo para fazer festa para vocês. Vou virar o celular, aí você balança o celular, grita, faz barulho, fechou? Vocês estão comigo? Vamos fazer um teste para ver se vocês estão preparados. No 3 você vai chacoalhar o celular e fazer barulho. Vamos lá? 1, 2, 3. Foi horrível, dá para ser muito melhor. Capricha aí agora, fechou? Vocês estão comigo? Vamos lá? Povo lindo do Instagram, nessa noite nós estamos aqui em Alphaville, na Simples Church. Foi uma noite linda. 2 vidas aceitaram a Jesus, e eu quero mostrar esse povo lindo para vocês. Faz barulho, povo lindo de Alphaville, Simples Church. Glória a Deus. Povo lindo, Deus abençoe vocês. Quem quer que eu volte aqui? Beijo em todos vocês. No final você me encontra lá no livro. Pastor, vem pra cá. Aplauda Jesus o mais alto que você puder mais uma vez. Glória a Deus. Fica aqui um minutinho, pastor. Quem foi abençoado nessa noite? Então estenda sua mão para cá, que nós vamos também declarar a bênção, porque hoje nós recebemos muito do Senhor. E como igreja, pastor, nós queremos abençoar a sua vida. Que Deus continue conduzindo, te levando ainda para lugares que você nem sonhou. Algo cada vez maior. Pai, nós te damos graças pela vida do teu filho, Deus. Obrigado pelo alimento, Deus, que ele trouxe para cada um de nós aqui, Pai. Nós queremos abençoar a vida dele, a família dele, Pai, o ministério dele, a igreja local dele, Pai. Que o Senhor continue usando e operando sobre a vida dele cada vez mais milagres, Pai. Pai, abre portas, leva o teu filho a cada vez uma intimidade ainda maior e experiências maiores diante do Senhor, Pai. Assim nós declaramos, ó Deus, e abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. E você aplauda o Senhor e glorifique.